Imagine uma noite. Não qualquer noite. A noite mais importante da história da humanidade. Talvez tenha sido há 100 mil anos. Talvez mais. Ninguém sabe ao certo. Mas em algum lugar, em algum momento, um ser humano parou. Olhou para cima e pela primeira vez na história de qualquer coisa viva neste planeta, não apenas viu o céu, mas se perguntou: o que era aquilo? Esse momento não foi registrado. Não há evidência. Não há fóssil que capture um pensamento. Mas sabemos que aconteceu. Porque estamos aqui. Outros animais também olham para o céu. Pássaros voam por ele. Lobos uivam para a lua. Mas nenhum deles, até onde sabemos, jamais se perguntou o que a lua era. Para eles, a lua é apenas luz. Para nós, a lua é uma pergunta. E essa diferença, esse espaço minúsculo entre ver e perguntar, pode ser a coisa mais importante que já existiu no universo. Os cientistas debatem há décadas o que nos tornou humanos. Alguns dizem que foi a linguagem. Outros dizem que foi o uso de ferramentas. Há quem diga que foi o fogo. Mas talvez todos esses sejam consequências de algo muito mais simples, muito mais perturbador. A capacidade de não aceitar o mundo como ele é. Um cachorro vê uma pedra e segue em frente. Um ser humano vê uma pedra e pensa: e se eu jogar isso? E se eu afiar isso? E se eu usar isso para construir algo? A pedra não mudou. O que mudou foi a pergunta. Mas aqui está algo que ninguém costuma dizer. A curiosidade não é uma característica bonita. Não é um presente. É um fardo. Porque quando você começa a perguntar o que é o céu, você inevitavelmente vai perguntar o que é a morte. E quando você pergunta o que é a morte, você descobre que vai morrer. E quando você descobre que vai morrer, você precisa encontrar uma razão para continuar vivendo mesmo assim. Nenhum outro animal carrega esse peso. A gazela não sabe que vai ser comida um dia. O leão não sabe que vai envelhecer. Mas nós sabemos. E sabemos porque perguntamos. Então aquele ser humano primitivo que olhou para o céu não apenas iniciou a jornada da ciência. Ele iniciou a jornada da angústia existencial, da busca por significado, da religião, da filosofia, da arte, da literatura. Tudo isso nasceu da mesma incapacidade de simplesmente aceitar o mundo como ele aparece. E olha o que essa incapacidade construiu. A mesma espécie que olhou para o céu sem entender nada foi a lua. A mesma espécie que não sabia o que eram estrelas descobriu que é feita delas. A mesma espécie que temia o trovão aprendeu a usar eletricidade. A mesma espécie que enterrava seus mortos sem entender a morte está, neste momento, tentando vencer o envelhecimento. Tudo isso, tudo, começou com uma pergunta feita no escuro, por alguém que nunca saberia a resposta. Pensa no peso disso. Cada livro que você já leu, cada música que já te tocou, cada conversa que teve às 3 da manhã sobre o sentido da vida, cada vez que você olhou para o céu e se sentiu pequeno e imenso ao mesmo tempo. Tudo isso é herança direta daquele momento. Você é o resultado de 100 mil anos de perguntas sem resposta. Mas aqui está o que me fascina de verdade. A pergunta não foi respondida. Ainda hoje,
com telescópios que enxergam bilhões de anos-luz de distância, com satélites orbitando Marte, com inteligência artificial capaz de processar mais informação em 1 segundo do que um humano em uma vida inteira. Ainda hoje, à noite, você pode sair, olhar para o céu e sentir exatamente o que aquele ancestral sentiu. A mesma vertigem, o mesmo silêncio, a mesma pergunta. O que é isso? Por que existe algo em vez de nada? Estamos sozinhos? Em 100 mil anos de curiosidade, de ciência, de religião, de filosofia, nós não respondemos às perguntas que mais importam. Só aprendemos a fazê-las com mais precisão. E talvez seja isso. Talvez a resposta não seja o ponto. O universo tem, que saibamos, cerca de 13,8 bilhões de anos. Durante a quase totalidade desse tempo, nada perguntou nada. Estrelas nasceram e morreram em silêncio. Galáxias colidiram sem que ninguém notasse. Buracos negros devoraram luz sem que houvesse olhos para ver. E então, neste pequeno planeta, neste canto insignificante do cosmos, surgiu algo capaz de olhar para tudo isso e dizer: eu quero entender. Não somos grandes por causa do que já descobrimos. Somos grandes por causa do que continuamos perguntando. Enquanto existimos, perguntamos. E enquanto perguntamos, existimos. Até o próximo.